Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e hoje eu vou tratar de um assunto aqui diferente com vocês. Ahn, Todo mundo que acompanha o meu canal aqui sabe que eu falo muito sobre holding familiar, os benefícios de uma holding familiar, questões tributárias que envolvem tudo isso, mas hoje eu quero trazer para vocês uma situação diferente. Qual situação é essa? Quero trazer para vocês um caso prático que eu vivenciei. E o desfecho desse caso foi muito interessante. Por isso, o tema desse vídeo, onde a holding familiar consegue resolver um problema muito crítico dentro da sua família. Olha que desfecho interessante dessa história onde eu trabalhei. Para quem não sabe, quando a família se interessa pelo sistema de holding familiar, para proteger os herdeiros, para os pais protegerem todo o patrimônio ali, para eles não terem que sofrer com herança, para que o legado da família não se perca, ah, a gente precisa passar por etapas dentro da família para ver se de fato aquele sistema resolve o problema familiar. Então eu fui procurado por um senhor interessado em proteger o patrimônio dele, interessado em resguardar o filho, e ele já tinha um pouco mais assim de conhecimento sobre o assunto. Ele pesquisava na internet, ele já vinha me seguindo aqui nas redes sociais, vendo alguns vídeos meus no YouTube, enfim. Então, eu passei com ele pelas fases necessárias para a gente implementar isso dentro da família dele. E o primeiro ponto mais importante que eu sempre digo é o seguinte: a seção de viabilidade. É nela onde tudo se constrói, é nela onde o advogado especializado vai dizer para a família: olha, esse seu caso, uma holding familiar vai atender perfeitamente os seus anseios, as suas preocupações. Quando eu fiz essa sessão de viabilidade com esse senhor e o filho, que foi o primeiro passo mais importante, gente, aconteceu algo muito interessante. Ele foi me contando todas as peculiaridades da família dele, mas ele me ocultou um fato muito interessante. E, obviamente, eu ia descobrir esse fato. E durante a nossa conversa, quando a gente ia lá, eu conhecendo a realidade dele, da família dele, no final eu fiz uma pergunta óbvia para ele. Foi até uma pergunta que se mostrou até meio idiota no contexto que a gente estava, mas eu precisava fazer aquela pergunta. Eu fiz essa consulta juntamente com ele e o filho dele. Então, no final de tudo, eu perguntei: Fulano, o senhor quer proteger então apenas o único filho que o senhor tem, que é o fulano que está aqui? Não, Tiago. Eu tenho dois filhos, mas na verdade já tem 2 anos e meio que eu não converso com meu filho mais velho. E eu falei: como assim? Por que o senhor não me contou que tem outro filho? Isso para mim é uma informação de muita importância. Ele disse: Tiago, eu estou brigado com ele, não falo com ele por todo esse tempo, 2 anos e meio, ele não me procura, eu não procuro ele. Eu tenho relação muito estreita com meu filho mais novo. Quero resguardar meu filho aqui, quero fazer uma holding para ele, não quero fazer para o meu filho. Expliquei para ele o seguinte, falei: fulano, o sistema de holding, a gente não pode fraudar os direitos do seu filho mais velho. Apesar de vocês não estarem se falando, seja a briga que for, isso não é causa para o senhor deserdar o seu filho. E isso a gente não pode fazer pelo sistema de holding familiar. Expliquei para ele o seguinte: o senhor pode fazer uma holding para o seu filho que o senhor quer contemplar, mas o senhor precisa reservar uma parte do seu patrimônio, que é o direito de herança do seu filho mais velho. Isso a gente não pode fazer diferente, porque senão a holding do senhor vai ser uma fraude legítima do seu filho futuro. Ele entendeu e nós partimos então para questão de documentação, para eu já montar os sistemas cabíveis para ele, para a gente ver qual seria a holding mais adequada para ele. E nesse tempo, olha que coisa interessante. Ah, eu conversava mais com o filho dele, esse filho mais novo. Era ele que me enviava a documentação, era ele que eu tirava as dúvidas que precisava. O pai estava mais afastado dessa questão burocrática. Um certo dia ele disse o seguinte: apesar do meu pai não ter contato com meu irmão, eu conversei com ele a respeito disso aqui. Ele achou muito interessante. Gostaria de conversar com você. Tem algum problema? Eu falei: claro que não, problema nenhum. Muito pelo contrário. Às vezes, isso que vocês acham um problema pode ser até uma solução para resolver o problema de vocês. E assim aconteceu. O filho mais velho desse senhor, que era brigado com o pai, entrou em contato comigo e eu perguntei para ele questões muito íntimas. Eu falei: por que que vocês estão brigados há tanto tempo? Não precisa me responder assim com tanta profundidade, mas me diga o motivo. Ele simplesmente disse: Tiago, hoje eu vejo que foi uma discussão muito boba. Eu e meu pai estávamos ali com o nervo à flor da pele. Falei besteiras grandes demais para meu pai, que magoou, eu sei que magoou ele demais. Meu pai também me disse muitas besteiras e também me magoou demais. Desde então não nos falamos mais. Então eu expliquei para esse filho que a gente ia constituir um sistema de holding familiar e conforme a vontade do filho dele, ele ia fazer esse sistema para beneficiar o filho mais novo
e em razão das divergências deles, ele iria ficar de fora. Mas eu já aproveitei e perguntei para ele: existe uma possibilidade de você restabelecer o seu contato com seu pai? Ele não me respondeu de pronto. Quando ele me respondeu e até olhou para baixo, eu falei: aí tem uma opção. Aí existe uma possibilidade de a gente resolver também essa questão familiar. Bom, encerrei a conversa com esse filho e liguei para o irmão mais novo dele, que tinha um convívio muito bom com o irmão. Falei: fulano, eu acho que dá para a gente resolver a questão do seu pai aqui com o seu irmão. Você acha que seu pai perdoa o seu irmão? Tiago, meu pai é meio cabeça dura, meu irmão também é. Mas eu creio que se tiver uma atitude do meu irmão, é bem possível que meu pai perdoe. E foi aí que eu dei uma ajuda para esse irmão que foi muito interessante. Gente, todo mundo tem um vício na vida. E eu sou viciado em leitura. Gosto demais de ler. Eu começo o meu dia lendo, eu termino meu dia lendo. Então eu estou sempre lendo uma coisa nova e muita coisa relacionada à família, onde eu trabalho, desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa. Eu tinha lido um livro, esse livro é extremamente interessante, ele é muito bom para quem tem o coração enrijecido. Esse livro chama-se As Cinco Camadas do Perdão. Gente, esse livro é interessantíssimo. Eu aconselho demais a leitura dele. O que basicamente falava esse livro? Que nós temos uma linguagem de perdão. E essa linguagem nossa é diferente da sua esposa, por exemplo, do seu marido, do seu filho. Cada um entende a maneira de perdão e a forma de perdoar de maneira diferente. Quais são essas cinco linguagens, então? Tem gente que só desculpa o outro se o outro que ofendeu de fato demonstrar que houve um arrependimento. Ou seja, fiz uma coisa para um parente meu e eu tenho que fazer algo em troca para demonstrar de fato que eu arrependi. Não basta dizer: fulano, sinto muito. A pessoa vai te desculpar, mas no fundo ela ainda sente um certo remorso. Se você de fato demonstrar um certo arrependimento e essa for a linguagem do perdão dela, vocês de fato vão restabelecer de novo o convívio de vocês. Qual outra camada do perdão para vocês entenderem aqui? Aceitação de responsabilidade. Tem gente que só aceita perdoar o outro se aquela pessoa que errar chegar e dizer assim: fulano, eu errei com você, a responsabilidade é minha e eu assumo meu erro. Por favor, me perdoe. Se essa for a linguagem do perdão da outra pessoa, com certeza aquele convívio vai se restabelecer como antes. Um outro exemplo aqui: compensação do prejuízo. Se você erra com outra pessoa, tente buscar compensar aquele erro que você fez com essa pessoa. E a pessoa, se essa for a linguagem dela, ela vai te perdoar. Mais um aqui, a gente está no quarto, né? Arrependimento genuíno, gente. Tem gente que se mostra, diz que se mostra arrependido no pedido de perdão, mas aquele arrependimento não é tão sincero assim. Então, o arrependimento precisa ser genuíno. E qual é a quinta, então, camada do perdão que é tão importante? Pedido de perdão. Vocês acreditam, gente, que tem gente que erra a vida toda e não sabe pedir perdão? Às vezes você que está me ouvindo é assim, às vezes você conhece alguém que é assim. E isso que acontece, se a pessoa erra, ela não pede perdão, se ela ofende sempre a mesma pessoa, ela sempre vai causar uma mágoa muito grande naquela pessoa. Se as pessoas soubessem das formas de perdão da outra pessoa, aquilo não aconteceria, aquele relacionamento se estabeleceria de uma forma muito melhor. Então, gente, dentro dessa família ocorreu justamente isso. Como eu já tinha lido esse livro, o que eu fiz para esse irmão mais? Eu falei: fulano, eu vou te mandar esse livro aqui, eu vou te dar ele de presente, eu faço questão, você vai olhar as páginas, tais e tais. Acho que era 15 páginas de um livro que tem mais ou menos umas 250 páginas. Ele leu as páginas que eu indiquei para ele e falou: Thiago, eu acho que eu sei identificar a linguagem de perdão do meu pai e a linguagem de perdão do meu irmão. Vou conversar com os dois separadamente e eu vou conseguir resolver esse problema. E adivinhem, gente, o que aconteceu. Por isso que eu falo que é tão bom trabalhar com isso aqui. Porque além da gente resolver uma preocupação, às vezes, do pai ou da mãe com questão da herança, preocupação com os filhos do futuro, esse trabalho ele é tão genuíno que a gente consegue resolver questões muito delicadas dentro de uma família. Então, com essa ajuda, com essa indicação que eu dei para esse irmão mais novo, ele conversou com o pai dele, ele conversou com o irmão dele, simulou ali uma situação onde os dois se encontrariam sem o pai saber da presença do filho, sem o pai saber que o pai, sem o filho saber que o pai está ali. Eles se encontraram num determinado contexto, ficaram os dois muito sem graça, e o filho, que já estava mais aberto, já veio pedindo perdão para o pai na linguagem do pai, na linguagem do perdão do pai. E como o filho já havia conversado com o pai sobre a questão do perdão: pai, o que você gostaria que o fulano fizesse para você perdoar ele? E o pai, nesse momento,
ao contar o que gostaria que o filho fizesse para ele perdoar, ele já contou para o filho mais novo qual era a linguagem do perdão dele. O filho conseguiu alinhar a linguagem do perdão do irmão, a linguagem do perdão do pai, e os dois tiveram uma conversa que, segundo esse filho mais novo, foi muito emocionante. Os três começaram ali a chorar. E eu até me emociono com esse negócio. Mas o que eu queria dizer para vocês, gente, é o seguinte: holding familiar não é só, não pense na holding familiar como um mecanismo para você economizar com impostos, para você proteger o que é seu. Não é só isso. Esse sistema, ele é tão, como que eu digo, ele é tão grandioso em todos os seus termos que a gente às vezes consegue resolver situações onde no início a gente sequer imaginava que podia acontecer. E é muito bom a gente realizar esse trabalho, porque se a gente faz um trabalho tão somente pelo dinheiro, a gente podia muito bem fazer essa holding familiar, beneficiar só esse filho e ficar por aí. Mas não, eu encontrei ali a possibilidade de unir essa família de novo. E olha que maravilhoso que foi isso. Então, assim, o que a gente ganha com esse trabalho da questão financeira, ela vem como uma consequência. Porque a gente resolver problemas familiares que a gente sabe que é muito difícil, é muito grandioso para o profissional que exerce essa atividade, esse trabalho nosso. Então fica essa história para vocês aí. Eu, assim, eu fiquei muito feliz com o desfecho dela e espero que se você tem algum rancor no seu coração, alguma mágoa que seu cônjuge te falou, sua esposa, seu filho, algum primo, algum parente, não deixe de ler esse livro. Eu vou colocar o nome dele na descrição aqui. Se você entender a sua linguagem de perdão e a linguagem de perdão do outro, você consegue restabelecer vínculos que se romperam e que a gente sequer imaginava que um dia poderiam ser restabelecidos. Tá bom? É isso, não vamos estender, acho que esse vídeo aqui já deu mais de 10 minutos. É o recadinho que eu queria dar para vocês. A gente se vê então no próximo vídeo. E quem sabe, eu falando de mais histórias que eu vivenciei aqui com a holding familiar, que é sempre uma caixinha de surpresas. É por isso que é tão bom trabalhar com isso, porque é sempre um aprendizado constante. Então é esse o recado. Valeu, a gente se vê no próximo. E se você gostou, não esquece de dar um like, se inscreve aqui no canal. Tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo.